pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje eu vou indicar 5 livros para você que quer aprender e conhecer mais sobre história da moda francesa. O livro que eu vou indicar para vocês é Rainha da Moda, Como Maria Antonieta se Vestiu para a Revolução, da Caroline Weber. Uma das melhores biografias que já se fez sobre Maria Antonieta. Por quê? Ele não vai contar especificamente só sobre detalhes íntimos da mais conhecida das rainhas francesas. Este livro vai falar muito profundamente sobre aspectos muito importantes da moda francesa no século XVIII, no século XVII, a influência que Luís XIV teve para a moda ocidental desde o século XVII, as influências que posteriormente os seus herdeiros, a corte francesa, nos anos, décadas e séculos posteriores, sobre o espartilho, sobre o preto, sobre o branco, sobre a influência dos cabelos puff, vai falar sobre aspectos da moda francesa que muita gente gosta, admira e aprecia e que provavelmente, se você está interessado, você vai querer saber. O segundo livro é uma super referência do Daniel Rocher, que é o Cultura das Aparências, uma história da indumentária no século XVII e XVIII, que também vai se concentrar fortemente na história da indumentária na França, sobre comercialização do vestuário, como a França tornou-se essa referência de moda que existe até hoje na sociedade ocidental, como os mecanismos que ela utilizou para que isso acontecesse. Vai falar do sistema de indumentária parisiense, vai falar sobre Luís XIV, vai falar sobre Luís XVI, vai falar inclusive sobre a hierarquia francesa de Luís XIV a Luís XVI. Um pouco também sobre Madame Rose Bertin, falar sobre as costureiras, os alfaiates, a utilização de roupas parisienses, dentre várias outras questões. Esse livro é uma ótima referência para entender a história da moda ocidental e para entender muito profundamente a história da moda francesa. O terceiro livro é A Essência do Estilo, que é especificamente sobre como os franceses inventaram a gastronomia, a alta costura, os cafés chiques, o estilo, a sofisticação e o glamour. Se você quer entender como todas essas questões são associadas à sociedade francesa, como que a gente associou o glamour, a sofisticação, principalmente associados à moda, como eles transformaram a alta gastronomia num conceito francês, esse livro vai explicar. Ele vai falar sobre diversos aspectos da história francesa. Então ele vai falar sobre como o champanhe foi inventado, vai falar como os cabeleireiros das celebridades tornaram-se essas figuras tão emblemáticas, vai falar sobre a mudança estrutural proposta pela sociedade francesa na maneira como a gente compra as coisas. Joalheria, os diamantes, aspectos diversos, importantes e associados ou diretamente ligados à história da moda são abordados neste livro aqui. O quarto livro é o História do Vestuário, do Karl Kuller, que fala sobre a história do vestuário dos povos da antiguidade até o finalzinho do século XIX, e dentro destes períodos ele fala especificamente sobre a história do vestuário francês. Então, como era o vestuário na França nestes períodos que o livro se divide? Em média, ele aborda uma parte especificamente do capítulo para falar da França, que é obviamente bastante importante e influente quando a gente fala tanto de história da moda quanto de história do vestuário. O quinto livro é A Batalha de Versalhes, a noite que mudou a história da moda, que inclusive vocês podem ver um pouquinho deste episódio da série Halston da Netflix, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu comento detalhadamente sobre a série. A Batalha de Versalhes foi um episódio que aconteceu em que estilistas norte-americanos e estilistas franceses apresentariam suas criações. No Palácio de Versalhes, que isso seria um evento de arrecadação de fundos
para ajudar na manutenção e recuperação de partes do palácio que precisavam urgentemente disso. Uma pesquisadora, evento super importante e interessante, ele vai falar sim sobre os designers, sobre a moda francesa, entender um pouco mais sobre a história da moda ocidental recente e sobre um evento muito importante e marcante para a história da moda francesa recente. O livro bônus que eu vou indicar para vocês, que eu acho que é bem importante quando a gente está estudando história da moda de qualquer lugar do mundo, ou os livros que vão tratar do trabalho de designers franceses muito importantes. Aqui eu trouxe o Christian Dior e Coco Chanel. O trabalho destes criadores de moda franceses são muito importantes de serem estudados, pesquisados e entendidos, porque eles foram muito influentes não só para a própria moda francesa, como para a moda ocidental durante muitos séculos. Aquilo que se produzia em outros lugares, muitas vezes era uma forma de replicar o trabalho destes designers, ou eles influenciavam, como por exemplo Messier Dior com o New Look, a silhueta e a estética de toda uma década no Ocidente inteiro. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas dos livros para entender e conhecer mais sobre moda francesa. Aqui na caixinha de descrição tem o nome de todos os livros e dos autores, caso vocês se interessem. E se ficaram com uma dúvida, como sempre, é só deixar aqui nos comentários. Maior prazer de responder. Beijinhos e tchau, tchau!